Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos estão ligados com Deus? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora chega um momento bem importante, irmãos. Vamos ser agora, nesse momento, instruídos pelo Espírito Santo. Porque somente Ele tem, a virtude para nos convencer do pecado e nos levar a uma vida de santidade. E, meus queridos, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, pela essa maravilhosa oportunidade de estar com todos vocês para aprendermos mais do Senhor. Agradeço também, mais uma vez, o nosso novo pastor, pastor Nael, que sempre o Senhor possa estar abençoando a sua família. Você é bênção. E me identifiquei muito com você, irmão. Você é bênção. E que Deus possa abençoar toda essa congregação, toda a família. Deus é nossa força. E, meus amados, nessa noite eu gostaria de ser bastante preciso no trabalho da ministração, a palavra do Senhor, mas porém bem objetivo sobre tudo aquilo que o Senhor, Ele deseja liberar sobre os nossos corações nessa noite. E nessa noite, de acordo com o tema que foi nos dado, avivamento, eu gostaria de falar sobre 3 avivamentos. Na verdade, não são 3 avivamentos, é um só avivamento, mas porém um avivamento fragmentados, que completa em 3 capítulos. Eu quero a ajuda dos irmãos. O primeiro avivamento é avivamento espiritual. Repita comigo, igreja. Avivamento espiritual. Segundo, avivamento circunstancial. Avivamento circunstancial. E o terceiro, avivamento escatológico. Avivamento escatológico. Glória a Deus. E é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite. Aí você me pergunta, por que eu resolvi tratar desse assunto num culto como esse? Como já foi dito, como foi nos dado esse tema, eu resolvi tratar sobre esse assunto por devido ao tema que nos foi estimado. Mas também porque, ao meu ver, eu vejo que não importa se você é um novo convertido na fé, ou se você é um veterano na fé, nós sempre deveremos manter o avivamento ativo em toda a existência da nossa história. E é isso que nós iremos falar e meditar nessa noite. E como o tempo ele não nos espera, quero pedir aos nossos amados irmãos que se coloquem de pé em reverência à palavra poderosa e santa que transforma e que nos liberta. Abra a vossa Bíblia, fazemos uso da Santa Escritura em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Um texto muito conhecido, um texto que nos traz grande impacto de transformação sobre nossas vidas. Mas isso só é real em nossas vidas quando eu e você nos comprometemos, estamos sobre a influência e obediência do que ela exige sobre nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer, quem encontrou me ajude na leitura, irmãos. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-nos conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Os irmãos podem se assentar, glorificando o eterno Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E meus amados, uma coisa que eu posso ver com bastante clareza é que uma grande urgência está acontecendo. O reavivamento ele tem se tornado uma grande urgência dos nossos dias. Uma grande urgência dos nossos dias, onde o mundo jaz do maligno, onde várias pessoas estão aprisionadas em vícios, pecados ocultos, numa época que também é onde nós estamos inseridos, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, e vários santos do Senhor, infelizmente, têm sido atingidos espiritualmente por tamanha proliferação do pecado em meio ao mundo. E vários cristãos, vários santos do Senhor têm sido atingidos e estão morrendo espiritualmente. Mas conseguinte a isso, quando eu falo sobre reavivamento, é na verdade no sentido, irmãos, de que o avivamento ele tem acontecido diversas vezes em toda a história, mas que precisa uma vez mais reavivar todo o povo de Deus mais uma vez. Porque o avivamento, sem dúvida, irmãos, ele é uma grande urgência a vir a realidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque se nós olharmos mundo afora, o que poderemos ver a olho nu é simplesmente
várias almas morrendo sem Cristo. E que o pior, irmãos, que vários cristãos na própria igreja, ou nas suas vidas cotidianas, na sua relação com o Senhor, estão morrendo espiritualmente, sem antes experimentar o verdadeiro poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Agora, me pergunte por que isso acontece. Isso acontece simplesmente, irmãos, porque o cristão ele fica cansado em saber ou descobrir que a sua vida espiritual se transformou numa vida rotineira, numa vida enfadonha, numa vida sem graça, onde há somente tradições humanas, religiosidades rígidas que sufocam a verdadeira relação do homem para com Deus. Aleluia! E que aniquilam qualquer possibilidade de novas experiências com o Senhor. E uma coisa que sabemos melhor do que ninguém, que para todos nós cristãos, irmãos, o bom dessa vida é eu e você termos experiências em manifestação de poder todos os dias com o Senhor. E é por esse motivo que nós iremos tratar sobre esse assunto, sobre avivamento espiritual, avivamento circunstancial e avivamento escatológico. Porque avivamento, ele é o equivalente a uma vida com Deus em oração. Avivamento é uma vida com Deus em oração, em santificação e também várias renúncias da nossa parte. Avivamento é o que vale uma vida de fé e fidelidade. É eu e você, irmãos, estarmos vivos na nossa relação com o Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Os irmãos estão acordados? Amém, glória a Deus. E sabe, irmãos, essa palavra, avivamento espiritual, ela tem um significado muito poderosíssimo sobre as nossas vidas. Porque quando falamos sobre avivamento espiritual, falamos de vida com Deus, falamos também de renovo, falamos da manifestação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, falamos de entrega, falamos de renúncia, falamos de sacrifício e principalmente nós falamos de santidade. E uma coisa que sabemos também, irmãos, é que uma igreja, um cristão que é avivada por Deus, que é viva por Deus, que vive no poder de Deus, ela deve conter todas essas características. Ou melhor dizendo, deve realizar todos esses requisitos para de fato ser considerado uma igreja, um cristão avivado por Deus. Mas no entanto, o que é que nós podemos ver? São muitas pessoas a se equivocarem no que diz respeito a essa palavra avivamento. Porque muitos querem relacionar ou resumir essa palavra avivamento somente a eventos de cura, prodígios, milagres e maravilhas. Ou pessoas serem introduzidas ao Evangelho de Deus. E não, irmão. Avivamento não é isso. Todas essas coisas, todos esses acontecimentos são somente as consequências que acompanham a vida de todos aqueles que são avivados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por esse motivo, irmãos, que eu gostaria que você não deixasse passar desapercebido o que é o entendimento de um avivamento. Para que eu e você de fato podemos identificar o verdadeiro avivamento sobre a minha vida e sobre a vida do corpo de Cristo. E sabe, irmãos, essa palavra avivamento, a origem, o significado, ela tem origem no verbo hebraico, rivá, que é avivar. Agora, o que eu acho interessante é que seu significado e seu conceito hebraico, ela tem um significado muito esclarecedor para nós. Porque avivamento significa preservar, significa manter ativo, significa renovar e etc. Agora, partindo para o sentido espiritual, aí isso vai muito mais além, meus amados. Porque avivamento no sentido espiritual significa eu e você estarmos bem relacionados ativamente com o Senhor. E estarmos bem relacionados ativamente com o Senhor é eu e você, cada um de nós, estarmos abertos para receber a manifestação do Espírito Santo de Deus, que é capaz de nos corrigir, que é capaz de nos purificar e de nos reanimar e de também nos fazer subsistir no poder de Deus continuamente. Amém. Continuamente, irmãos. É esse o verdadeiro manifestar do Espírito Santo. Então, o que é avivamento?
Avivamento significa e diz respeito ao momento pela qual o Espírito Santo de Deus é enviado sobre a vida do cristão, sobre a vida da igreja, para trazer mais poder, tornar mais vivo um povo cristão que outrora estava morrendo espiritualmente. Então, ou seja, avivamento significa tornar mais vivo aquele que estava quase morrendo. E não morto totalmente, irmãos, entenda bem. Porque mortas estão as pessoas lá fora, que não têm a Cristo, que vivem segundo as suas paixões, que vivem segundo as inclinações dos seus desejos carnais, que vivem uma vida dissoluta, desregrada, sem temor ao Senhor. E eu falo isso, irmão. Eu vos falo isso não é com a minha própria propriedade, mas eu falo isso com a propriedade e a autoridade da palavra. Porque os irmãos se lembram que foi que o apóstolo Paulo ele não falou? Quando eu e você não tínhamos a Cristo, ele vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Cristo, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ou seja, irmãos, sendo assim, o mundo, ele não precisa de avivamento. Porque quem está no mundo está morto, e quem está morto não precisa de avivamento, mas precisa ser ressuscitado. Avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja, avivamento é para cada um de nós. É daí que entra eu e você e cada cristão. É eu e você que devemos estar avivados, bem reanimados, ativos, para daí então nos tornarmos instrumento de Deus, para trazer pessoas mortas para a vida, a saber, Jesus Cristo. O meu papel, o seu papel, é sempre estarmos avivados, reanimados e atuantes em toda boa obra, a cooperar com Cristo Jesus, para que o Evangelho, ele cada vez venha a avançar. Amém, Jesus. Essa é a verdade que nós devemos compreender. É esse o verdadeiro entendimento. Mas uma coisa que não podemos ser, irmãos, é um cristão, uma igreja quase morta, querendo trazer pessoas mortas para a vida, se não estamos dando conta nem da nossa própria vida espiritual, irmãos. Quem dirá trazer pessoas mortas para ser discipulada e conhecer a verdade, porque só a verdade liberta, que é Cristo, se nós não estamos dando conta da nossa própria vida, irmãos. Eu encontro muita dificuldade nisso, e é por isso a grande importância, a grande urgência de um verdadeiro avivamento sobre nossas vidas. Mas a pergunta é: como eu posso me manter avivado continuamente com o Senhor, até os últimos dias da minha vida? Eu já até tenho falado isso em algumas ministrações, que para nós nos mantermos ativos na nossa relação com o Senhor, mas aqui no caso, para nós nos mantermos avivados com o Senhor, cuidemos da nossa relação com Deus. Primeiramente, levando uma vida de oração, porque só a oração, ela irá nos aproximar do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a oração, ela irá gerar um relacionamento e, por consequentemente, ela vai gerar também intimidade. E só quando nós temos intimidade com o Senhor, irmãos, é que nós passamos a conhecer a Deus, não em plenitude, porque a nossa mentalidade, ela é rasa. Mas nós podemos se aproximar. E quando conhecemos a Deus, aí também conhecemos o nosso papel. Isso é, a nossa vocação em meio ao mundo, o nosso sacerdócio. E quando nós compreendemos o nosso papel, a nossa vocação, aí sim nós poderemos nos comprometer com Deus e seus interesses. E quando eu falo isso, irmãos, eu nunca gosto de reduzir isso a um templo, a um espaço entre quatro paredes. Mas eu falo isso como um todo. Prestamos serviço, tá em comunhão com os irmãos aqui no templo, agora mais ainda nos dedicarmos e nos entregarmos a serviço de Cristo mundo afora. Nos tornamos luz do mundo, sal da terra, vivendo com veemência e dedicação aquilo que a palavra do Senhor ela vai nos pedir, nos exigir em Mateus capítulo 5, versículo 16, que nós devemos resplandecer a nossa luz, para que por intermédio das boas obras façamos os homens glorificar ao Pai. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. E quando nós fazemos isso, irmão, nós estaremos exercitando uma vida em santidade, em obediência. Mas levar uma vida em santidade não é eu preservar
a minha reputação somente quando eu estiver perante ou presente segundos e terceiros. Porque se é assim, estou zelando somente da minha reputação. E reputação é algo que se revela exteriormente. Ela não mostra quem de fato eu sou. Ela não mostra quem de fato eu sou no secreto. Mas santidade, ela é evidenciada quando eu não tenho que me preocupar com a minha reputação. Porque eu sei, estou ciente, estou convicto que o meu caráter está alinhado com o caráter de Cristo. E eu não tenho de que me preocupar, ou muito menos de me envergonhar perante a sociedade. E levar uma vida de santidade, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Se os irmãos puderem prestar atenção, os irmãos vão receber essa palavra. Santidade, ela irá exigir várias renúncias da nossa parte. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, vai nos dizer, Cristo ele fala da seguinte forma: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E é isso que nós devemos entender, que haverá vários momentos, ocasiões da nossa vida, que nós deveremos renunciar a várias coisas da nossa vida para receber o melhor de Deus. Mas o melhor de Deus nem sempre é aquilo que nós queremos. Mas o melhor de Deus é aquilo que eu e você precisamos. Agora o que nos falta é simplesmente maturidade. Porque muitas das vezes nós agimos que nem meninos mimados, irmãos. O que nos falta é maturidade, aceitação para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora o que acontece é que em vários momentos nós queremos seguir o nosso próprio caminho, fazendo a nossa própria vontade. Se a Bíblia fala, irmãos, que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim é morte. Aí eu vou ser burro, seguir nisso? Eu vou ser inteligente, irmão. Eu vou buscar ter uma mente renovada pela palavra. Eu vou seguir o que Jesus, o que Deus, que é tanto o meu bem, Ele me exige, para a minha própria maturação. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos pedir para que nós venhamos exercitar esse ato de sacrifício. Em Romanos 12, o que é que ele vai nos dizer? Que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é isso que nós devemos entender nessa noite, irmãos. E sabe, irmãos, por essa falta de compreensão do que é avivamento, nós temos duas mentalidades cristãs no que diz respeito a essa palavra avivamento. A primeira é quando essa palavra avivamento, ela tem como uma aplicação somente a eventos ou períodos de grande fervência espiritual cristã. Como o quê? Como a atuação do Espírito Santo. Vários eventos incomuns de acontecerem. Cura, prodígios, milagres. E até quem queira responsabilizar, irmãos, um grande crescimento da igreja em toda a história e os grandes avivamentos somente a isso. Reduzir a curas, milagres e prodígios. Mas nessa noite nós já entendemos que avivamento não se limita a isso. Que avivamento, ele vai muito mais além. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas temos a segunda mentalidade, que ao meu ver é a mais coerente e a mais correta. É quando essa palavra avivamento, ela tem como foco na ação divina sobre a vida de cada cristão, de cada fiel cristão. Trata-se de uma regeneração, de uma transformação de dentro para fora. Porque o avivamento sempre foi e sempre será algo de dentro para fora e que não termina de maneira contínua. É alguém que estava quase morto espiritualmente, enfermo espiritualmente, mas tem a sua saúde espiritual restabelecida pelo Espírito Santo. Aleluia. É avivado por Deus mais uma vez. Aleluias. Mas eu gostaria que você atentasse com bastante atenção para o que eu vou dizer agora, irmãos. O cristão, ele só irá necessitar de um reavivamento ou de um avivamento se esse cristão estiver vivendo fora do padrão estabelecido por Deus sobre a sua vida. Porque o que acontece, irmãos, é que em todo momento, em várias ocasiões da nossa vida, nós oramos ao Senhor, pedindo poder, pedindo autoridade, pedindo sabedoria, mas se esquecemos que a condição para receber tal pedido é resolvermos nos comprometer com aquilo que o Senhor exige de nós. Aleluia. Isso é, na prática das boas obras, atos de justiça, numa relação santificada com Deus, irmãos. É isso que nós devemos sempre
nos colocar à disposição, nos dispor a ter uma verdadeira relação com o Senhor, levar a sério e não agirmos como meninos. É isso, irmãos, que nós devemos atentar. E é sobre essa perspectiva que um grande crescimento da igreja veio à realidade. E que ao mesmo tempo nos motiva e nos estimula a buscar um despertar espiritual, um avivamento verdadeiro sobre nossas vidas. Mas lembrando, um verdadeiro avivamento, um despertar espiritual, ele só irá acontecer antes de forma subjetiva. Como assim, irmão Antônio? Avivamento subjetivo? Isso mesmo. Quando eu falo de avivamento subjetivo, eu quero me referir a vários momentos constantes de oração, a vários momentos constantes de devoção, a vários momentos constantes de sacrifício de nós mesmos, das nossas vontades, irmãos. Fazer a vontade do Senhor, com temor, irmãos. É isso que nós devemos levar a sério, porque só assim nós seremos inundados pelo Espírito Santo e ganharemos novo vigor no nosso interior e passaremos a obter uma transformação na nossa maneira de pensar, de se relacionar e de viver com Cristo. Para resumir, ser santo, que nem Cristo, é nos tornarmos mais semelhantes com Cristo Jesus. Aleluia. Estamos alinhados à estatura de Cristo, constante em seu caráter, manso, humilde, longânimo, misericordioso, que ama o próximo em excesso, obediente ao Pai. E só quando nós nos colocarmos nessa postura, a estatura de Cristo, ou pelo menos próximo, assim o avivamento ele não será somente uma ocorrência efêmera da presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, mas será algo que irá impactar a nossa vida, e não somente a minha vida, mas quem está próximo de mim. Isso é um avivamento. Aleluia. É quando eu deixo e permito o avivamento, ele trazer impacto de transformação, de poder na minha vida, mas quando eu também libero sobre o povo perdido. É isso que é avivamento. E meus amados, essa palavra avivamento, ela é muito tocante para cada um de nós. Mas já que nós compreendemos um pouco melhor sobre avivamento espiritual, partimos agora para o avivamento circunstancial. E quando eu falo avivamento circunstancial, eu quero dizer que em várias circunstâncias o Senhor, ele irá avivar a sua obra e não o povo diretamente. Ele irá avivar a sua obra para nos colocar no nosso devido lugar de cristãos. E quando nós tratamos desse assunto, nós não poderíamos deixar de falar do profeta Abacuque, o texto que foi lido lá no início. E esse texto, se nós formos mais a fundo, nós vamos ver que o contexto daquela época de Abacuque, nós vamos identificar tal avivamento, a evidência de tal avivamento que Deus ele opera sobre mim, sobre você, quando eu e você se desviamos do verdadeiro avivamento interno para o externo. É por isso que eu acho incrível, irmãos, essa palavra, esse pequeno livro contido no Antigo Testamento, porque eu observo, é bem notório, que nós podemos observar que vários homens e mulheres de Deus foram impactados por essa palavra. E eu não me admiro, irmãos, porque hoje também não é diferente. O que falta é nós priorizarmos, ler a palavra de Deus, meditar, mas também nos tornarmos na submissão, estarmos à submissão do que ela nos exige. Porque só assim ela irá causar grande impacto de transformação sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se nós formos mais a fundo, o que nós vamos ver, irmãos, no contexto daquela época, é que um arrependimento, ele antecede um avivamento. Se nós formos mais a profundo, minuciosamente, nós vamos identificar que o contexto daquela época, a situação do povo estava muito difícil, estava deplorável, porque o coração do povo de Deus estava distante do Senhor. O pecado estava levando a nação a se corromper cada vez mais, e por consequência estava fazendo morrer espiritualmente todo o povo de Deus lentamente, porque eles de fato estavam distantes do Senhor. Porque o que acontecia era o seguinte, irmãos: quando havia um rei, e esse rei, ele temia ao Senhor, o povo, ele andava em alinhamento.
o povo andava na linha em obediência aos mandamentos e os estatutos de Deus sobre a sua vida. Mas quando no caso surgia um outro rei, que no caso desse rei ele não temia ao Senhor, aí o povo se rebelava. O povo se voltava a outros deuses, constituía outros deuses de acordo com seus próprios apetites carnais. Se depravava no pecado, irmãos. E é por esse motivo que Abacuque ele toma a iniciativa de orar ao Senhor. Mas observe que Abacuque, ele não ora ao Senhor pedindo para que Deus viesse trazer avivamento diretamente para o povo, não. E por que não? Porque Abacuque ele compreende que para ter um verdadeiro avivamento, o povo de Deus eles teriam que se arrepender de seus maus caminhos. Aleluia! É isso que Abacuque ele compreende. Que o verdadeiro avivamento, ele só irá acontecer com um verdadeiro arrependimento. É por isso que no capítulo 1 e no capítulo 2, depois que Deus revela todo o seu desígnio a Abacuque, no capítulo 3 o que resta para Abacuque é simplesmente confiar, depositar confiança. Abacuque ele compreende isso. Abacuque ele compreende que ele deveria confiar na obra avivada de Deus. Porque o arrependimento ele deve ser também, irmão, de dentro para fora. Desenvolvendo o que eu falei no início, avivamento de dentro para fora que não termina, é algo contínuo. Pois é, o arrependimento também é dessa forma. Mas isso é só para deixar frisado. Mas, se nós sabemos que um arrependimento ele vem antes de um avivamento, o que antecede um arrependimento é o temor ao Senhor. E olha que exemplo fascinante de temor que Abacuque ele nos fornece. Ele vai dizer, o texto vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, ao ouvir a palavra de Deus, ele teme. Mas não simplesmente ele teme, mas como também deposita total confiança. Porque ele entende que o temor ao Senhor é conveniente, é proveniente dos seus próprios ensinamentos. É oriundo dos seus próprios ensinamentos aplicados sobre a vida do povo de Deus. E Abacuque ele ouve e automaticamente ele vai vivenciar aquilo que está contido em Miqueias, capítulo 6, versículo 9, que vai nos dizer: a voz do Senhor clama à cidade, teve o nome é sabedoria, escutai a vara de quem ordenou. Mas por que Abacuque ele teme a Deus? Porque ele sabe que temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Mas o temor que ele sente é porque a obra avivada de Deus seria o suscitar dos caldeus para levar cativo todo o povo de Deus, toda Judá. Mas o que eu acho interessante é que ele teme, mas ele confia. Ele diz: Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Ela é perfeita. Ela é agradável, eu vou confiar. E Abacuque ele confia totalmente de corpo e alma. Sabendo ele, acreditando ele, que o cativo para o povo rebelde iriam conduzi-los para viver no caminho da justiça, iriam induzi-los para vivenciar as características de um verdadeiro avivamento, arrependimento, temor ao Senhor, e que causa tudo, esses dois aspectos, esses dois fatores, nos dá motivação, irmãos, querendo ou não, para andarmos em santidade. E eu sei, irmãos, que nós não fomos nascidos para a ira de Deus, mas todavia, quando eu e você se desviarmos da vontade do Senhor, o Senhor ele sempre irá usar a perseguição para a sua própria maturação. Como nós podemos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que Deus ele não nos destinou para a ira, mas ele tem permitido a perseguição ao seu povo em toda a história para o seu próprio alinhamento. E então aqui nós podemos ver que Deus, ele não somente aviva o seu povo diretamente, mas ele aviva também a sua obra, que é manifesta em correção, em disciplina. Então, se a obra do Senhor é avivada dessa maneira, se o temor ao Senhor ele vem antes de um arrependimento, o arrependimento vem antes de um avivamento, compreende que em certas ocasiões, quando Deus usa a disciplina, a correção é para nos colocar no nosso devido lugar de avivados. É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira. E nós ignoramos muitas das vezes. É por isso que nós não devemos desprezar esse ato divino de Deus.
a sua maneira pedagógica de nos tratar. Devemos obter uma maturação. E ele encontra motivação. Abacuque, ele encontra motivação na sua relação com o Senhor. O interessante nessa frase, quando o profeta ele clama incessantemente: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que eu acho interessante é que ele não clama: Senhor, Senhor, aviva a tua obra no início dos anos. Não. E nem muito menos ele vai orar ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no fim dos anos. Mas é somente no meio dos anos que ele clama ao Senhor. E por quê? Ele clama ao Senhor para que o Senhor viesse a avivar a sua obra no meio dos anos, porque é no meio dos anos que muitos desistem de orar, desistem de buscar ao Senhor com veemência, com temor. Porque no primeiro amor, no nosso primeiro encontro, estamos cheios do Espírito, irmãos. No primeiro amor nós não encontramos dificuldade. No primeiro amor nós queremos estar participando das orações, das vigílias, do evangelismo. Não vemos defeito no nosso próximo. Mas eu não sei o que acontece, é que no meio dos anos algo acontece na vida de muitos. Porque muitos deixam de buscar a Deus. Aquela intensidade já não é mais a mesma. A frequência na igreja não é mais a mesma. E muitos desistem, se distanciam do Senhor. Isso é uma realidade. Mas é por isso a grande urgência de nós clamarmos: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É isso que nós devemos buscar. Inclinar a nossa alma perante ao nosso Deus. Mas, partindo para o terceiro ponto, a hora já está bastante corrida. Para não deixar pendente, eu gostaria de ser bastante breve, irmãos. Terceiro ponto: avivamento profético ou avivamento escatológico. Como eu vou compreender agora. Devemos buscar um verdadeiro avivamento, irmãos, para nos alinharmos à nossa vocação de cooperadores de Cristo. Porque Cristo, de fato, ele virá buscar um povo altamente imaculado, incorruptível, irrepreensível, mas principalmente um povo avivado que se sobressai no meio de um povo corrupto e cheio de iniquidade. Porque é isso que devemos entender, que a palavra de Deus, ela nos aponta que no final dos tempos irá se levantar uma grande multidão cheia de iniquidade, como nós podemos diagnosticar em Mateus capítulo 24, versículo 5, na aparições de falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Também em Mateus capítulo 24, versículo 6, na evidência de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E por fim, Mateus 24, versículo 12, irmãos, na multiplicação de iniquidade, que se resultará o povo cheio de iniquidade, aonde o amor de muitos irão se esfriar. E é isso que nós já estamos evidenciando a olho nu, irmãos. Isso já está acontecendo. Agora, o que eu acho mais interessante é que o grande contraste que irá se chocar é que na mesma medida, na mesma proporção que haverá um grande aumento de iniquidade, haverá também um grande avanço do Evangelho em meio a essa terra, irmãos. Aleluia! Aleluia! Essa grande é a evidência, porque será composto pelo povo avivado genuinamente. Em Mateus capítulo 24, versículo 14 vai dizer: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então, somente então, virá o fim. E tudo isso, irmão, no contexto social do retorno de Cristo, isso será marcado pelos piores dias da humanidade, mas porém, os melhores dias da igreja. Porque o povo de Deus alcançará a maturidade no amor sincero e íntegro a Cristo. O povo de Deus se encontrará irrepreensível, imaculado no dia do Senhor. Esse mesmo povo alcançará a estatura de Cristo mediante a restauração dos princípios estabelecido pela igreja primitiva. Toda a herança deixada pelos pais da igreja, os avivalistas, os reformadores e tantos outros. Mas eu quero deixar aqui como foco é que somente todos verdadeiros cristãos, dedicados na sua relação com o Senhor, prontos a ouvir a sua disciplina para se edificar,
Assim, colocar uma postura avivada verdadeiramente é que serão influenciados pelo maior derramamento do Espírito Santo de toda a história. Mas tudo isso é a fim de acontecer a fim de cumprir em plenitude a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Mas como assim, irmão André? A profecia de Joel não se cumpriu em Atos 2, não? Sim, irmãos. Mas o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 foi apenas o início desse cumprimento. Porque tirando à parte as potências do céu no fim dos tempos se abalarem, todos esses eventos e trazendo somente o que falta para o povo de Deus, a maturidade no amor sincero, a maturidade na sua dedicação, prestação de serviço, exclusividade a esse mundo, para Deus, é o que falta no tempo do fim. Mas no tempo do fim existirá dois grupos específicos genuínos do povo de Deus. O primeiro grupo nós podemos denominar como o amigos do noivo, o amigos de Cristo. E esse primeiro grupo, eles estarão responsáveis para se adaptarem e se prepararem para o tempo do fim, a fim de habilitar o restante do povo e preparar o restante do povo para a vida gloriosa de Cristo. O mesmo ministério exercido por João Batista, ministério de precursor, esse primeiro grupo irá exercer. Assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, esse primeiro grupo estará responsável a isso, preparar verdadeiros homens e mulheres de Deus para o momento mais dramático e glorioso da história, o retorno de Cristo. E é por isso que nós devemos, irmãos, nos adequar a esse estilo de vida. Vivemos o dia como se fosse o último. Nós devemos nos preparar. Jesus, ele virá, irmãos, e nós não sabemos quando, dia e nem hora. Mas a qualquer momento nós podemos partir desse mundo. E aí? O que é que eu e você teremos em mãos para apresentar diante de Deus? Vamos estar excluídos desse primeiro grupo? É isso que você quer? Eu não quero não, irmãos. Eu quero estar adequado a esse grupo. E para isso, exige várias renúncias da nossa parte. Vivemos em relação santificada. E se os irmãos recebem essa palavra, que os irmãos glorifiquem o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Aqui